Nós queremos mostrar também para você o seguinte: essa semana, um homem foi preso em flagrante após abusar de uma mulher dentro de um ônibus na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Em menos de 24 horas, esse cidadão, bom, ele foi preso, obviamente, né? Depois ele foi solto, após o juiz responsável concluir que o ato que ele cometeu não era um estupro, mas sim capturado como sendo uma contravenção penal, né? O que acabou gerando revolta, indignação e um debate muito forte nas redes sociais. E da liberação do homem, que havia sido detido em flagrante por estupro, deixou muita gente sem entender o que aconteceu. A decisão foi tecnicamente correta. Quando o juiz afirma que não houve constrangimento à vítima, ele se referia à ameaça ou coação, sempre presentes num caso de estupro. Mas ao classificar o episódio apenas como contravenção penal, o magistrado chamou a atenção também para o desequilíbrio entre as leis. A gente percebe que há um hiato nas leis penais, porque há a tipificação do estupro, que é um crime mais grave, mas que tem essas discussões sobre a existência da violência, da grave ameaça, e a existência de uma contravenção penal, que é importunação ofensiva ao pudor, que nem é crime. Outro ponto é a reincidência. Diego Ferreira de Novaes, de 28 anos, já foi preso antes, pelo mesmo motivo. Em nome dele, existem 16 boletins de ocorrência registrados em São Paulo. Os casos se somam desde 2009. Só este ano foram 4 vezes, sempre como ato obsceno e importunação ao pudor, infrações tidas como mais brandas. Neste trecho da lei, a multa para casos assim é fixada ainda na moeda da época, contos de réis. Caramba, faz tempo que eu não ouvia falar moeda contos de réis. Bom, para a gente entender bem essa questão, gentilmente aqui conosco, o advogado, doutor Tiago Anastácio. Tiago, muito obrigado pela gentileza, obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Muito grato. Tiago, me explica o seguinte, o fato dele ter sido, como a reportagem disse, já reincidente, já havia outros boletins de ocorrência, me parece que foram 16 que o nosso companheiro repórter disse. Isso não agrava a situação? Não... Qual é a avaliação que você faz? Fundamentalmente, não. Mas antes de responder sua pergunta, Heródoto, é importante deixar bem claro uma coisa. Há uma vítima nesse caso. Esse caso é um caso muito feio. Uma mulher foi, de forma terrível, vítima de um cidadão que começa a circular a ideia ou as notícias de que não seria rígido mentalmente. Essa mulher merece toda a solidariedade da sociedade paulistana e da sociedade brasileira. O que nós não podemos fazer nesse caso, criarmos uma segunda vítima. Qual seria a segunda vítima? O próprio juiz de direito. O juiz que deu a sentença. Por que eu te digo isso? Claro. Nós não podemos, e o direito fundamentalmente não pode, equiparar coisas desiguais. Quando, ao término da década passada, nós alteramos a lei quanto aos crimes sexuais, nós estabelecemos uma conjunção entre o que era o crime de estupro e o crime de atentado violento ao pudor. O que é o crime de estupro? E já que estamos falando de crime, perdoem todos os que estão assistindo, os telespectadores, mas as palavras são fortes. Seria compararmos o que aconteceu, um homem que ejaculou numa mulher que dormia no ônibus, com um homem que, contra outro homem ou contra uma mulher, porque agora os homens também podem ser vítimas de estupro, esse homem levasse sua vítima a um terreno baldio, a agredisse o suficiente a ponto de violá-la de forma vaginal, no caso das mulheres, ou anal. São coisas desiguais. Sim, evidentemente são coisas desiguais. Assim como muitos crimes, aparentemente, são inicialmente parecidos e depois revela-se que são crimes totalmente diferentes. Exemplo, crime de homicídio. Se um homem, um pai de família, descobre que a filha acabou de ser estuprada e ele violentamente age e vai contra o estuprador, esse crime é de homicídio. Mas esse homicídio é idêntico ao homicídio que ocorre por causa da dívida
em razão de drogas, os crimes de homicídio do tráfico de drogas? Evidentemente que não. Lógico. Então, o que nós temos é um juiz de direito que não poderia ter prendido preventivamente esse rapaz. E isso que é muito estranho nas manifestações de todos os especialistas até agora. Por quê? Princípio da inércia judicial. A defesa dele fez o pedido de soltura. O Ministério Público concordou. Isso significa que o juiz não poderia prendê-lo, a não ser num caso excepcionalíssimo. Quer dizer, o Ministério Público concordou, então? O Ministério Público concordou. É a primeira vez que eu estou vendo a notícia. Você está dando uma notícia nova. O Ministério Público concordou. E por que concordou? E aqui não é o vício do advogado de defesa, porque o Ministério Público, nesse caso, deve ser elogiado. Porque nós temos situações diferentes. É óbvio que é um caso abominável, é um caso, até desculpe a expressão, nojento, que cria esse mal-estar, só que nós não podemos criar uma vítima, uma segunda vítima, na verdade, que é o juiz de direito, que é um juiz probo, doutor José Eugênio. É um juiz jovem, um juiz reconhecido, que foi técnico e, inclusive, fez a crítica ao problema de não podermos equiparar uma coisa com a outra. Ele afirmou, o crime é grave, a conduta é reprovável. Só que ele, como juiz, ele é obrigado a quê? A dar respostas ao Facebook? Não, claro que não. Ou cumprir a lei? Cumprir a lei. Agora, nesse caso, Tiago, há divergência de interpretação da lei ou não? Porque, às vezes, obviamente, eu imagino que certas leis dão margem a interpretações diferentes. Cai na mão de um juiz, interpreta de um jeito, cai na mão do outro, interpreta do outro, né? Pode subir para um colegiado, interpreta de outro. Nesse caso, não há essa discussão? Não há essa discussão. Por quê? Há uma discussão sobre semântica. E você, formado em Direito, professor de História, jornalista, sabe que um dos grandes problemas é a narrativa que é feita e como falamos línguas diversas. Hoje abri minha página no Facebook e vi como disseram que essa vítima não foi constrangida. É óbvio que a vítima foi constrangida. É óbvio. O problema é que constrangimento que a lei penal fala é sobre o método para se conseguir cometer o crime. Eu pratico um constrangimento para ter uma satisfação sexual, lascívia, seja o que for. O constrangimento pode ser uma ameaça? O constrangimento... Pode ser uma violência física? Não, a violência física é violência. É violência, não é constrangimento. O constrangimento é, por exemplo, deixar a pessoa sem sair de um lugar, não permitir que ela saia, coisas do tipo. Entendo. Coisas mais simples. O que importa é, constrangimento para a lei penal é aquilo que o autor do crime, o réu, porque o Código Penal fala acertadamente apenas dos réus, porque fala de penas, de crimes, e vítimas não cometem crimes. Então, o que acontece? Temos a seguinte situação: constrangimento para a lei penal, e a confusão está aí, constrangimento é a conduta, a forma de agir do réu, e não o que a vítima sentiu. É óbvio que é abominável. Deixa eu fazer mais uma pergunta, pessoal. Então, na visão da justiça, ou do juiz, houve ou não houve constrangimento? Houve constrangimento como resultado do crime. Mas não como e não causa. como método, Tá. criminoso. E é isso que o Código Penal estabelece. Entre o artigo 213 e o artigo 215, que são os crimes sexuais em suas espécies gerais. Entendo. Bom, nós estamos discutindo em tese, né? Porque, obviamente, decisão da justiça a gente acata. Sim. Podemos discutir, mas nós acatamos e depois, se estiver errado, a gente vai para o Tribunal Superior, não é E isso? o próprio Ministério Público não pode recorrer nesse caso. Não pode? Não, porque o pedido dele foi aceito. Ele concordou, é verdade. O pedido dele foi aceito. É verdade. Então, nós temos um problema... Então, o fato dele ter passado por, sei lá, 16 boletins de ocorrência não agrava, não tem agravante. Eu não tenho notícia se ele tem alguma condenação criminal. Tá. Se ele tivesse uma condenação... Aparentemente, acho que não. Se ele tivesse uma condenação criminal, aí poderíamos falar em reincidência. Ele tem boletins de ocorrência, até o que sabemos. Sim. Isso não caracteriza uma reincidência? Não, por Só quê? se ele fosse condenado. Exatamente. Por quê? As pessoas devem ser tratadas como inocentes até o Poder Judiciário num julgamento justo,
decidir taxá-las, lançar o nome delas ao rol dos culpados. Ou seja, uma coisa é, tive um problema, fui preso. Isso significa que eu sou culpado? Não. Eu preciso de um juiz. E é essa figura que é preciso ser cada vez mais defendida no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Um juiz que decide e, depois de decidir, sofre ameaças, como o doutor José Eugênio sofreu. E eu soube disso hoje, no seu próprio e-mail oficial. Significa que o Brasil vai mal numa das mais importantes questões, que é a questão da cidadania. Um juiz acatou o pedido do indivíduo e do representante da sociedade. Acertadamente afirmou, não posso comparar essa conduta com um estupro. Claro, sem dúvida. E hoje esse juiz é ofendido. Isso não pode acontecer. A solidariedade deve ser prestada aos magistrados nesse momento. Sem dúvida. O advogado criminalista, doutor Tiago Anastácio, gentilmente aqui conosco. Tiago, é preciso mudar a legislação brasileira no que tange a esse tipo de acontecimento que o país inteiro está acompanhando pelos veículos de comunicação tradicional, pelas redes sociais? Precisa mudar ou não? A alteração da lei geralmente é um ato político, ato que deve vir do Congresso Nacional. O problema, e aí é aquela questão que todos os advogados, os penalistas sempre pensam podemos discutir? É óbvio. A questão é como vai ser alterado. De sopetão, atacando-se qualquer possibilidade de garantia de um julgamento justo. Esse é o ponto. Podemos discutir a alteração? Evidentemente. É salutar discutirmos uma democracia? É evidente. A questão é como isso vai ser feito. E não pode ser por pressão da rua. É bom que não, porque todas as leis que nasceram por pressão das ruas, na verdade, fomentaram o crime. É verdade. Obrigado. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Tá, um abraço então na sua família. Obrigado. Muito obrigado.